Coreia do Sul e Coreia do Norte. Dois países que até o ano de 1945 formavam uma única nação e foram divididos em uma disputa por influência ideológica entre as duas maiores superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. A Coreia do Sul, com ideologia capitalista, foi apoiada pelos Estados Unidos, e a Coreia do Norte, com ideologia comunista, foi apoiada pela União Soviética. Duas nações, duas ideologias e destinos completamente diferentes que levaram a Coreia do Sul a se tornar uma nação rica e desenvolvida e a Coreia do Norte a se tornar um país extremamente pobre e atrasado. Mas por que a Coreia foi dividida? Como a Coreia do Sul alcançou tanta prosperidade? E por que a Coreia do Norte é um dos países mais pobres do mundo? Descubra tudo isso e muito mais aqui neste vídeo. Historicamente, a Península Coreana foi um território disputado e frequentemente invadido por nações mais poderosas. Em 1910, o Japão, que já tinha a Coreia como um protetorado, anexou oficialmente toda a Península Coreana, iniciando um longo período de colonização. Os japoneses impuseram um regime de terror na Coreia. Suprimiram a cultura e até a língua coreana foi banida. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas foram lançadas em campos de trabalho forçado, onde trabalhavam em condições análogas à escravidão para servir aos propósitos do Império Japonês na guerra. A libertação da Coreia aconteceu logo depois da derrota do Japão em 1945, mas isto abriu espaço para uma nova disputa de interesses de outras nações, os Estados Unidos e a União Soviética, e para ambas as superpotências, a Península Coreana era local de extrema importância geopolítica. Alguns dias depois da rendição do Japão, a União Soviética ocupou a parte norte da Coreia, enquanto que os Estados Unidos ocuparam a parte sul. Iniciava-se ali uma intensa disputa por influência ideológica na Península Coreana, e o povo, que após ser duramente castigado pelos 35 anos de ocupação japonesa, agora via o seu país ser palco de mais este conflito entre nações poderosas. Delimitadas próximo ao paralelo 38, os Estados Unidos e a União Soviética concordaram em dividir o país por 4 anos, até que um acordo de reunificação pudesse ser firmado, mas todas as tentativas de reunificação falharam. Logo depois, em 1947, o mundo entrava no início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1948, o Norte, sob influência comunista, deu origem à República Popular Democrática da Coreia, conhecida como Coreia do Norte, e nomeou o general Kim Il-sung como líder do país. E a parte sul da península, com a influência dos capitalistas, deu origem à República da Coreia, conhecida como Coreia do Sul, e Syngman Rhee foi declarado o presidente do país. Embora tivessem se tornado países independentes, os dois lados reivindicavam o controle total da península. 2 anos depois, em 25 de julho de 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e em apenas 3 dias dominou a capital Seul. Era o início da Guerra da Coreia e o primeiro conflito armado da Guerra Fria. A Coreia do Norte, fortemente armada pelos soviéticos, tomou praticamente a Península Coreana inteira, até a cidade de Busan. Os Estados Unidos interviram e bombardearam fortemente a Coreia do Norte. Um intenso conflito seguiu por 3 anos, com a demarcação da fronteira sendo alterada inúmeras vezes até que se estabilizou no paralelo 38. Logo após a morte de Stalin, foi assinado um armistício que restabeleceu a fronteira próxima ao paralelo 38. A guerra durou 3 anos e mais de 3 milhões de vidas foram perdidas. Uma fronteira conhecida como Zona Desmilitarizada separa os dois países e hoje, após 70 anos, ainda não houve um acordo de paz definitivo. Algumas décadas depois, o destino de ambas as nações se tornou dramaticamente diferente. A Coreia do Sul se tornou uma das nações mais desenvolvidas do mundo e a Coreia do Norte literalmente parou no tempo. Mas qual o segredo da Coreia do Sul? Como esta nação se desenvolveu e se tornou uma potência tecnológica? Na sua criação em 1948, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo e mais de uma década depois, a nação permanecia com graves problemas econômicos e sociais, com uma renda baixíssima e elevados índices de pobreza. Sob o governo do presidente Syngman Rhee, a nação viveu por 12 anos que ficaram marcados por forte autoritarismo, estagnação econômica, inflação, corrupção e muita dependência da ajuda dos Estados Unidos.
Mas Syngman Rhee deixou um excelente legado, melhorando significativamente os índices educacionais do país. Já em 1960, 96% de todas as crianças em idade escolar primária frequentavam a escola. Em maio de 1961, o general Park Chung-hee deu um golpe de estado e assumiu o poder da Coreia do Sul. Park Chung-hee iniciou uma série de políticas econômicas protecionistas, substituindo as importações e focando a economia no desenvolvimento industrial orientado para a exportação. Era um modelo econômico capitalista, mas com forte corporativismo e intervenção do Estado. Com braço de ferro e muita repressão aos movimentos populares, Park se voltou para o desenvolvimento interno e estreitou as relações do governo com empresários do país com o objetivo de utilizar o conhecimento administrativo destes empresários para desenvolver modernas indústrias de eletrônicos, carros e outros bens duráveis. Em troca, o governo sul-coreano garantiu enormes quantias em empréstimos e desoneração fiscal. A intenção do governo era transformar a Coreia do Sul em um grande polo industrial da Ásia, com indústrias fortes, modernas e competitivas. Assim, surgiu o grupo que ficou conhecido como chaebols, que são grandes conglomerados familiares que cresceram sob esses estímulos governamentais. As mais conhecidas hoje são a Samsung, Hyundai e LG. Na medida em que os chaebols se desenvolviam, grande parte dos trabalhadores rurais da Coreia do Sul foram atraídos para trabalhar nessas fábricas. Com isto, a renda e o padrão de vida dos cidadãos da Coreia do Sul aumentaram gradualmente e já em meados da década de 90, a renda per capita dos sul-coreanos era comparável à de alguns países da Europa Ocidental. Assim, em poucas décadas, a modesta economia agrária da Coreia do Sul foi totalmente transformada em uma economia industrial, dinâmica e tecnológica. A ajuda do governo possibilitou a estas indústrias um grande salto em suas receitas, que consequentemente favoreceu a geração de empregos, que aliado a um excelente sistema educacional conduziu a Coreia do Sul a um espetacular crescimento econômico. Atualmente, os chaebols correspondem a quase 50% do produto interno bruto da Coreia do Sul. Somente a Samsung detém 20% de representação na economia sul-coreana. Com a ascensão industrial da Coreia do Sul, o país se tornava economicamente independente de ajuda externa, e aos poucos os Estados Unidos reduziram a ajuda financeira direta e se tornaram o seu principal comprador e destino da maior parte de suas exportações. O Japão também foi importante no desenvolvimento econômico da Coreia do Sul. Park Chung-hee normalizou as relações com os japoneses em 1965. Apesar do sentimento anti-japonês devido aos anos de colonização, Park sabia da importância de ter o Japão como aliado, e a mão de obra barata dos sul-coreanos e o capital e tecnologia dos japoneses eram uma combinação perfeita. Assim, o Japão foi um grande investidor na Coreia do Sul e forneceu quase 60% de toda a tecnologia estrangeira, e o comércio entre os dois países aumentou em mais de 10 vezes. O grande mercado dos Estados Unidos, somados aos investimentos e à transferência de tecnologia do Japão, foram fundamentais na transformação econômica da Coreia do Sul e colocou a nação no grupo dos países conhecidos como tigres asiáticos, ao lado de Taiwan, Singapura e Hong Kong. Mas e a Coreia do Norte? Qual o caminho trilhou e o que aconteceu para se tornar um país tão pobre? Sob a liderança do general Kim Il-sung, o início da Coreia do Norte como nação independente foi muito melhor do que o da Coreia do Sul. Dispondo de poucas terras aráveis para desenvolver a agricultura, mas possuindo enormes quantidades de recursos naturais como carvão, minério de ferro, cobre, chumbo e zinco, o governo da Coreia do Norte focou seus esforços para desenvolver a sua indústria pesada. Logo na sua criação em 1948, a Coreia do Norte adotou um modelo de economia planificada, comparado aos modelos econômicos da União Soviética e China. Este tipo de economia é composto por um planejamento centralizado, com o governo estabelecendo metas para cada setor econômico. O governo detém praticamente o controle de todos os setores produtivos e grande parte das indústrias da Coreia do Norte são estatais. Kim Il-sung comandou o país até 1994 com muita repressão e estabeleceu o regime norte-coreano sob a filosofia Juche, que tem como princípio a independência política, a autossuficiência econômica e a autossuficiência militar. Apesar do conceito de autossuficiência ser bom, na prática a Coreia do Norte sempre foi extremamente dependente de ajuda externa. E logo nos primeiros anos de sua fundação, a União Soviética abraçou a Coreia do Norte.
e lhe garantiu grandes quantidades de ajuda financeira, energia, alimentos, matérias-primas subsidiadas e todo tipo de ajuda necessária para que a Coreia do Norte pudesse se desenvolver. Durante as primeiras décadas da fundação do país, grande parte da produção da Coreia do Norte foi direcionada para a União Soviética e China. Sua grande concentração de recursos naturais, aliado à alta demanda dos seus parceiros comerciais, foram extremamente importantes para o bom desempenho econômico e social da Coreia do Norte durante as suas primeiras décadas como nação independente. Mas embora o modelo de economia planificada tenha sido eficaz para a Coreia do Norte durante as primeiras décadas da sua existência, desde o final dos anos 80, o país tem enfrentado uma série de desafios econômicos, incluindo a escassez de alimentos, a falta de energia e a diminuição da produção industrial. No entanto, as dificuldades econômicas da Coreia do Norte ficariam ainda mais exposta a partir de 1991, com a queda da União Soviética, pois a Coreia do Norte não estava preparada para o que viria a se tornar uma tragédia humanitária em poucos anos. Perder o seu maior parceiro político e comercial levou a Coreia do Norte a enfrentar desafios sem precedentes e mesmo hoje, mais de 3 décadas depois do fim da União Soviética, a Coreia do Norte ainda não conseguiu superar esta perda. Mas o pior momento dos norte-coreanos ainda estava por vir, quando 2 grandes enchentes em 1996 e 1997 devastaram os campos agrícolas do país, que só pioraram com a seca em 1998. Estes sucessivos problemas climáticos levaram a nação norte-coreana e seu povo a amargar um triste e terrível período que ficou conhecido como Marcha Árdua, onde cerca de 3,5 milhões de pessoas vieram a perecer de fome. De fato, as condições climáticas e a grande exposição a desastres naturais, como enchentes, secas e tufões, têm agravado a situação econômica e a segurança alimentar da Coreia do Norte, pois prejudica a agricultura, que é um dos principais setores econômicos e emprega cerca de 25% da população norte-coreana. No entanto, se não bastassem os desastres naturais e a pouca quantidade de terras para o cultivo, as dificuldades econômicas da Coreia do Norte se agravam com a carência de equipamentos modernos, incluindo a falta de insumos agrícolas, como sementes, fertilizantes e pesticidas, o que limita a sua eficiência produtiva. O mesmo ocorre com o setor industrial, que ainda possui métodos de extração arcaicos, com tecnologias defasadas, o que faz com que a sua grande concentração de recursos naturais não sejam exploradas de forma eficiente. Isso significa que o governo da Coreia do Norte terá mais necessidade de ajuda externa para alimentar o seu povo e lhe fornecer as condições mínimas de subsistência. Mas infelizmente, não são somente essas questões que dificultam a vida dos norte-coreanos, pois o grande ressentimento dos anos de colonização japonesa e o rancor aos americanos devido aos fortes bombardeios na Guerra da Coreia serviram como justificativa para que em 2003 o governo norte-coreano viesse a se retirar oficialmente do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que levou a uma imediata reação do Conselho de Segurança da ONU, que impuseram dezenas de sanções comerciais à Coreia do Norte. No ano de 2017, até mesmo a China, que é o seu parceiro comercial mais importante, apoiou as sanções dos Estados Unidos na ONU, denotando uma nítida posição de isolacionismo da política internacional da Coreia do Norte. No entanto, alguns analistas defendem que o programa nuclear da Coreia do Norte é uma prevenção contra uma possível invasão inimiga, e também pelo fato do país não ter aliados confiáveis. Outros argumentam que este tipo de armamento em mãos de um regime ditatorial pode colocar em risco a segurança de países vizinhos. De qualquer forma, o fato de sofrer sanções por décadas tem limitado o desempenho e o desenvolvimento da Coreia do Norte. As diferenças entre os dois países são enormes. De um lado, a Coreia do Sul se tornou uma democracia no final dos anos 80. Do outro lado, a Coreia do Norte representa uma das ditaduras mais fechadas do mundo. A Coreia do Sul iniciou com uma economia intervencionista, mas apostou no livre mercado, que embora tenha suas falhas, até aqui tem sido eficiente para enriquecer a nação. Já a Coreia do Norte preserva a filosofia Juche, que, como disse antes, tem como objetivo a completa autossuficiência do país.
Porém, com um gigantesco exército de mais de 1.300.000 soldados na ativa, o setor militar onera o orçamento da Coreia do Norte e dificulta a capacidade de investimento do país em outros setores, como o de infraestrutura, o que limita o seu desenvolvimento. De fato, a abertura comercial da Coreia do Sul e o seu estreito alinhamento político aos Estados Unidos lhe abriu uma excelente janela de oportunidades, que em poucas décadas pôde proporcionar uma ampla e profunda modernização de toda a sua logística de transportes, incluindo portos, estradas e até trens de altíssima velocidade. De fato, as sanções comerciais têm impactado diretamente e castigado a economia norte-coreana, bem como atrasado o desenvolvimento do país. Porém, nota-se que ela não tem sido eficiente para frear o programa nuclear da Coreia do Norte, e consequentemente, quem mais sofre com as sanções, infelizmente, é o povo norte-coreano, e não a sua elite política. Em 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negociou um acordo com o atual líder norte-coreano Kim Jong-un que visava pôr fim ao programa nuclear. Porém, o acordo não prosperou e Kim Jong-un alegou que o seu pedido pelo fim das sanções contra a Coreia do Norte não foi atendido. Assim, com todos os problemas e desafios que lhe surgiram ao longo de sua história, como as sanções econômicas, os inúmeros desastres naturais e a queda da União Soviética, a Coreia do Norte tem passado por inúmeras dificuldades para conseguir avançar no seu desenvolvimento, o que faz com que o país ainda seja uma nação extremamente pobre. Do outro lado da fronteira, a Coreia do Sul se alinhou politicamente ao Ocidente, apostou em educação, se abriu ao livre mercado e investiu nos grandes conglomerados familiares para hoje ser considerada uma das nações mais ricas e desenvolvidas do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Se possível, deixe uma sugestão sobre o próximo tema que você deseja assistir aqui no canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.